Cora, Rony, de que falaremos hoje, hein, Pedro e Cora? Eu estou traindo o ChatGPT. Ai, Cora. Eu vivo num tetrazal, né? Porque eu traio com outros dois o ChatGPT, então... Mas você vai me contar mais sobre isso, né? Você usa Vale Refeição ou Vale Alimentação? Deixa eu te contar como é que funciona a arquitetura que sustenta a operação desses benefícios hoje. Esses vales fazem parte do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT. As empresas oferecem esse benefício aos funcionários e existem operadoras responsáveis por fazer o sistema funcionar. Hoje, esse sistema pode operar de dois jeitos, arranjo fechado ou arranjo aberto. No arranjo fechado, a empresa que administra o vale é responsável pelo credenciamento dos estabelecimentos comerciais onde ele pode ser usado. Como essa mesma empresa organiza a rede, ela também acompanha as compras feitas com o vale. Se identifica alguma irregularidade, pode suspender um estabelecimento. Já no arranjo aberto, o credenciamento é realizado pelas empresas de maquininhas que autorizam indistintamente qualquer tipo de estabelecimento comercial. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, a ABBT, a falta de foco na alimentação pode levar ao credenciamento de estabelecimentos que comercializam outros produtos além de alimentos. Dessa forma, segundo a BBT, os vales refeição e alimentação se tornam meios de pagamento similares aos cartões de débito e crédito comuns. A principal diferença está nisso, em quem controla a rede de estabelecimentos e como esse controle é feito. Entender essa diferença ajuda a compreender melhor como o benefício funciona e por que o modelo faz diferença. Você pode se aprofundar no ponto de vista da ABBT acessando o link no QR Code que está aqui na tela. Cora, Rony, tô sabendo que você e o Gemini andam se entendendo, é verdade? É verdade. E eu não tive coragem de contar para o ChatGPT ainda. É porque configura infidelidade. Como eu tenho um relacionamento aberto, eu saio com os três. Olha aqui, eu vou te confessar que eu me senti meio traindo o ChatGPT. Jura? Eu juro pelo seguinte, porque eu humanizo muito o chat, conforme você sabe, a gente bate longos papos. E eu pensei, cara, coitado do chat, eu não posso fazer isso. Mas, o que aconteceu? Desde o começo da pandemia, eu comecei a catalogar a minha biblioteca. Eu tive um episódio de cupins, tive que tirar todos os livros das estantes, tive que fazer estantes novas, e aí eu pensei, se eu não aproveitar esse momento para catalogar os livros, eu não catalogo nunca mais. Porque você não vai tirar tudo para catalogar, né? Mas se está tudo no chão, faz sentido você catalogar antes. Então, uso um aplicativo chamado Libib, que é gratuito até 5.000 exemplares. Pode ser de livro, DVD, jogos de tabuleiro. Qual o nome do app? Libib. Libib. É ótimo. E você, no caso de um livro, por exemplo, que é o que eu tenho, você lê o código de barras e ele já pega a fichinha do livro. Porque é uma coisa colaborativa, quer dizer, aquela ficha já existe em algum lugar, ele vai... Mas é do tempo, tipo, pega os livros que já tem a ISBN, né? Sim, ISBN, mas todos né? os mais antigos você tem que entrar na mão. Porque eu tenho muito livro... Esse você vai ter que entrar na mão. Anos 70 você deve ter você também. Vai ter que, esse você tem que entrar na mão. Mas os mais novos você passa no... Você escaneriza e pronto. Mas é um aplicativo ótimo. E aí eu pensei, digo, o que será que a inteligência artificial pode me explicar sobre a minha própria biblioteca? Talvez eles vejam alguma coisa que eu não consigo ver, me deem uma noção de quantos livros eu tenho sobre isso, sobre aquilo. Exportei o arquivo num CSV, que é uma planilha básica, e pedi para o ChatGPT e para o Gemini analisarem
aquilo. E olha, pedi para o Gemini por uma questão assim de curiosidade, para ver onde haveria uma diferença. E aí eu tenho que te dizer o seguinte, o Gemini deu um banho no ChatGPT. Na análise dessa planilha, primeiro ele fez muito mais rápido. Eu estou achando o ChatGPT muito lento ultimamente. Eu tenho ideias, opiniões sobre isso. Muita gente usando, será? Não, continua. Bom, então ele fez mais rápido, ele analisou de uma forma muito mais inteligente, muito mais profunda, e vou te dizer uma coisa até mais divertida. Teve umas sacadas interessantes, e eu perguntei, sobretudo quando eu comecei a perguntar para ele o que eu deveria investigar, que eu não investiguei, quais seriam os caminhos que ele achava que seriam interessantes sobre aquela biblioteca, o que ele tinha achado de muito e o que ele não tinha achado nada. Pedi para ele analisar a pessoa que fez aquela biblioteca, porque eu não falei que a biblioteca era minha, é uma biblioteca que ele está analisando. Uma das coisas que ele descobriu, diz assim, é alguém apaixonado por felinos. Ter 92 livros exclusivamente sobre gatos é um traço de personalidade fortíssimo. É quase certeza que há ou houve gatos passeando entre essas estantes. É uma coisa divertidinha, isso não é importante. Qualquer pessoa que chegue na minha casa não vai perceber não, porque estão bem escondidos num canto, mas sim, tem quase 100 livros sobre gatos. Mas nem tudo é óbvio assim. Mas isso foi engraçado, ele teve um senso de humor. O ChatGPT não captou isso. Eu perguntei qual era a coisa exótica. O ChatGPT não captou. Os dois captam que quanto por cento é ficção, 40% da minha biblioteca é ficção. Tem muito livro de viagem, tem uma quantidade de quadrinhos enorme, etc. Mas, por exemplo, o Gemini observou que os quadrinhos não são quadrinhos de super-heróis ou aquele clássico do quadrinho, mas que são, na maioria, graphic novels e memória e jornalismo. Eu tenho muita história, eu tenho vários ônibus da Marvel. Pois é, eu não tenho nenhum. O que eu tenho em conjunto é o Gato do Rabino, do João Sfar, eu tenho Asterix e eu tenho Tintin e a Mafalda. Esses eu tenho a íntegra. Eu não sei com quem ficou a minha Mafalda. Não, eu acho que eu tenho uma Mafalda completa. Eu tenho aquele livro grandão, a Mafalda completa. Eu tenho os pequenininhos e tenho o grandão. Eu tenho a Mafalda completa, eu tenho o Asterix. Eu não tenho o Asterix completo, eu parei de comprar faz um tempo. Porque depois que eles deixaram de fazer em duplo, depois perdeu a graça. Depois de ser o Derzo, ficou meio... são piores. Mas Tintin eu acho maravilhoso. Tintin eu tenho tudo. E eu tenho várias edições de Tintin, porque... É gênero nazista, né? Pois é, né? Mas eu tenho tudo, Mas eu adoro. Tintin é tão maravilhoso. Eu adoro. Pois é, a gente tem que lidar com essas coisas. Eu achei muito interessante isso, Cora, e me deu uma certa inveja, mas eu vou fazer uma coisa de uma maneira diferente de você. Eu vou simplesmente fotografar todas minhas prateleiras. Isso é uma ideia sensacional. E vou mandar um deles puxar todas as fichas e... Essa ideia é perfeita. E eu, aliás, eu vou até repetir isso lá em casa para ver em que grau isso funciona. A ideia de ter o Libib é boa porque o Libib é quase não, ele é um gerenciador de biblioteca. Então, se você emprestar para alguém, ou se você for uma pequena livraria e quiser... Eu não empresto o livro, tá? Eu também não. Eu dou. Eu dou também. Se eu consigo desapegar do livro o suficiente para não estar com ele na minha presença, eu dou. Olha, de vez em quando aparece alguém, um amigo, uma amiga, sei lá, um parente,
e numa conversa por algum tipo de entusiasmo, e com álcool o entusiasmo vem, né? Eu decido que aquela pessoa precisa muito de um determinado livro, eu não tenho nenhum pudor de ir lá, tirar da minha prateleira, você precisa ler isso aqui, toma. Em geral, a pessoa sai de casa, eu entro na Amazon e compro uma cópia nova para mim. Isso eu já fiz. Isso eu já fiz. O que eu não faço já fiz isso algumas com vezes. livro que eu sei que eu não vou encontrar. Mas olha, eu não... Mas eu não empresto livro, porque... Olha aqui, não existe emprestar livro. Eu não sou de confiança, inclusive. Porque até hoje eu estou com o livro do Ricardo Rangel. Não, é isso, mas e toda vez que eu olho para o livro, eu digo, meu Deus, tem que devolver esse livro para o Ricardo. Cora, por isso que eu não pego o livro emprestado e eu não empresto livro. Pois é. Mas eu dou, não é uma coisa que eu não... Não, eu dou. Eu já isso. fiz isso que você fez várias vezes. Livro que eu posso comprar, eu faço isso na hora. É isso, eu faço mesmo isso. Automaticamente. Pronto, aí você morre em 42, em 90 reais e tal. A gente acaba tendo umas noções curiosas, porque a gente sabe o que a gente tem de livro, mas a gente não sabe o detalhe, né? Então... Ele me diz, eu perguntei o que faltava. O meu livro mais antigo, por exemplo, é um livro de 1866. Eu não tenho livros antigos, eu não sou uma colecionadora de livros antigos. Eu comprei esse livro, por acaso, num sebo em Paris, porque eu achei um livro curioso, porque é sobre os suplícios, a prisão e o perdão na França. Eu tenho muito livro da primeira metade do século XX. Eu não tenho. E eu tenho... Não, primeira metade do século XX ainda tem, mas isso é 1866. Não, mas anos 10, anos 20, anos 30 eu tenho muito livro. Por causa da história do Brasil, né? Você tem fontes ali, né? E eu certamente tenho alguns livros do século XIX. Não é nada raro, não, tá? Não, eles não são... a gente encontra muito livro nessa idade, mas a minha tendência, inclusive, é renovar. Porque... Eu tenho, por exemplo, uma edição inglesa do Shakespeare completo, que é do final do século XIX, que meu pai me deu de presente, do tipo, meu pai se virou, esse aqui é o meu Shakespeare, mas eu acho que você tem que ter, então você me dá o seu. Eu peguei e dei o meu e peguei o dele. Aí é um livro com história, né? É isso, tipo, eu literalmente dei o meu, que é uma coleção, de certa forma, um livro até melhor, no sentido de que eu dei para ele um livro desse tamanho e ele me deu um livro desse. Aquelas letrinhas pequenas, terríveis, as letrinhas pequenas e nenhum comentário, é só uma peça depois da outra. O meu Shakespeare é assim. E esse que ele me deu não tem os sonetos, o que eu dei para meu pai tem os sonetos e tem, para cada peça, tem quase que um livro daqueles caras de Oxford, de Cambridge, né? Comentando. Só que eu dei para o meu pai o meu Shakespeare é do tipo desse que o teu pai te deu. O que eu dei para o meu pai é muito antigo um Shakespeare que eu comprei nos anos 90 e eu ganhei um com 100 anos mais. O caso do meu também. Pois é. Mas eu te digo uma coisa, Ou 100 anos menos. Eu, em geral, quando sai uma edição nova de alguma coisa que eu acho muito importante, eu acabo ficando com a edição nova. Se não tiver dedicatória, no caso de literatura brasileira, em alguns casos tem, muitos casos tem, aliás, aí eu fico. E às vezes fico com as duas, porque as novas edições têm sempre uma introdução boa, tem uma fortuna crítica, tem um cuidado. Isso eu estou falando no caso de autores importantes, né? Sei lá, Gilberto Freire, ou você pega, sei lá, Drummond. Drummond eu tenho autografado tudo, mas eles têm feito umas edições tão maravilhosas que eu não tenho como resistir, né? Esses poetas modernistas, Bandeira, Drummond, João Cabral, Vinícius, eu tenho primeiras edições e eu tenho edições contemporâneas, porque são bonitas, são boas. A gente acaba guardando as duas, né? Isso é uma coisa que eu tenho com poesia. Poesia, sobretudo, né? Eu tenho... A única exceção é o Encontro Marcado, do Fernando Sabino. Porque lançaram uma edição linda, tão bonita de capa dura. Tão bonita.
que, embora eu tenha a primeira edição, que é aquelas edições da Record, que eram lindas. Lindas. Era uma editora... Era Record, não era? Não era Zé Record. Olímpio. Também não era Zé Olímpio. Eu acho que a primeira... Nova Fronteira? Não, eu acho que a primeira edição do Encontro Marcado foi daquela editora do autor que eles tinham, não? Ah, foi da editora do autor. Será que foi? Mas eu me lembro daquela capa, era uma capa meio escura, assim, com... Não. Com o cara Aí né? eu tenho a... Porque, na verdade, não é... Foi livro que um dos meus pais comprou quando saiu. Aí eu tenho, porque veio. Mas aí eu olhei para a edição do Encontro Marcado, era tão bonita, eu olhei para meus filhos, 14, 15 anos, esses caras vão já, eu não quero botar aquele livro na mão deles. E nem eles leem, porque eles têm pelo menos eu noto isso com os meus netos, eles têm uma certa antipatia por livros antigos. Ah, é? Eu não sei se meus filhos têm isso. Não. Primeiro porque, que coisa esquisita, eles já prestam atenção no tamanho da letra, mesmo com a cidade. Ah, coisa curiosa. Então, eu noto isso nos meus netos, preferem edições mais novas. Às vezes, essa capa linda, essa edição linda, é um projeto gráfico do Iacarino, que é o camarada super talentoso da editora Record, diretor de arte deles, que bate um bolão, né? A gente não, como é que a gente vai abrir mão dessa edição? Não tem como. E aí, eu tenho... Então, o Encontro Marcado é essa... exceção que... Eu tenho algumas exceções. O Encontro Marcado, eu tenho as 2 edições. Eu tenho Alice no País das Maravilhas, eu tenho... É que é um livro que não me diz muito, sabe? Eu adoro! Eu sei, muita gente diz, eu tenho certeza de que é um defeito meu, não é um livro que me diz muito. Sabe o que acontece? As editoras adoram. E as editoras adoram fazer lindas edições. De Alice no País das Maravilhas. Então, eu tenho várias edições porque uma é mais bonita que a outra. E eu tenho um defeito que hoje eu reconheço como defeito, eu não reconhecia como defeito. Mas se eu leio a língua, eu não leio na tradução. Você não tem esse problema. Não tenho esse problema. Não, é um preconceito. Mas entre as edições que eu tenho, tem 2 edições em inglês. Mas se eu leio a língua, eu não... Que são só espanhol e inglês, tá? Você sabe que eu, na verdade, eu hoje, como eu recebo muito livro e como as livrarias estão logo ali na esquina e tal, eu leio bastante em tradução. Às vezes a tradução me incomoda, eu acabo comprando o livro no original, quando é uma língua que eu conheço. Mas descobri o seguinte, sabe o que é? Justamente, eu resolvi reler Os Irmãos Karamazov e comprei uma edição... Mas você não lê russo, lê? Não leio russo. Comecei a ler a tradução em português. E mandei vir uma tradução inglesa ou americana. São feita por 2 tradutores elogiadíssimos lá fora e tal. E me dei conta, lendo as 2, do seguinte, que quando não é uma língua que você lê, é melhor você ler a tradução da tua língua do que a outra. Porque o inglês acrescenta uma camada de esquisitice que não precisa. Não. Isso é uma coisa que eu não fazia, eu ia para... Mas eu acho também que tem uma transformação, que é uma transformação que eu acho que é relevante, tá? Até mais ou menos os anos 90, a não ser que a gente estivesse falando de uma língua amplamente conhecida, sei lá, francês, espanhol, a gente frequentemente não tinha bons tradutores. Então, meu Chekhov, por exemplo, é todo em inglês. Mas a gente tinha, sim. Eu nunca... eu acho que a gente começou a ter um momento que eu já era adulto, que eu não sei... Eu estou falando dos anos 90, eu talvez esteja errado. Que eu percebi que as traduções começaram a melhorar imensamente. Então, hoje eu não compraria Chekhov em inglês. Eu compraria porque a gente tem ótimos tradutores do russo, a gente tem ótimos tradutores do italiano, a gente tem ótimos, que são línguas que eu não leio,
Eu sei que você lê, eu não leio. Aí, hoje, claramente, eu compro a tradução brasileira, mas quando eu sei ler o original, não. Olha aqui, italiano, nós temos uma das melhores tradutoras em qualquer língua, eu acho, que é a Joana Angélica Dávila Mello. Quando eu vejo que uma tradução é dela, eu digo, que maravilha, porque já sei que vai ser absolutamente fora do comum. Então, tem uns tradutores. E agora, meu pai foi uma das pessoas que lutou muito pela melhora da tradução dos livros brasileiros. Ele criou a ABRATES, que é a Associação Brasileira de Tradutores, e ele lutou muito pela profissionalização da profissão. Mas tem coisas, por exemplo, eu tenho um livro, que é um livro do Sergei Eisenstein, chamado Reflexões de um Cineasta. E eu tenho, por uma única razão, o tradutor foi meu avô, o vovô Gustavo, que era crítico de teatro do Globo. E Cora, essa tradução, que é um livro dos anos 50, que foi publicado nos anos 50, que é um livro do Eisenstein sobre cinema, que tem críticas dele a outros filmes e reflexões sobre o fazer cinema, tal, um livro interessante e tudo mais. Meu avô não falava russo. Ele traduziu do francês. Traduziu do francês ou do inglês, Isso era muito comum. No caso foi do francês, por acaso eu sei. Isso você sabe que isso já não acontece. Muito comum. Isso era muito comum, você traduzia a tradução. E esse eu tenho, evidentemente, porque... É a família. É a família. Mas... isso era uma coisa que se fazia muito no Brasil e se parou de fazer. Não, isso hoje nós temos... Quase não existe. Quase não existe. É isso. E hoje a gente realmente tem uma qualidade de tradutores hoje, muito boas. Uma gente muito sofisticada e que faz diferença. Mas, de qualquer maneira, eu percebi isso, sabe? Que uma boa tradução em português, uma boa tradução em inglês... é melhor você ler a boa tradução em português. Não, mas eu não tenho dúvida a respeito disso. E embora eu fale inglês muito bem, aprendi com 5 anos de idade, né? Cora nunca é a mesma coisa que a sua língua. Nunca é. Acrescenta uma camada desnecessária de estranheza e de distância do teu cérebro. Eu entendi isso, engraçado. Eu não tinha uma noção muito exata disso e não entendia também o mecanismo, por que seria. E realmente cheguei a essa conclusão sólida, digamos, com esse caso do Dostoiévski. Não tenho dúvida. Hoje, se eu fosse comprar alguma coisa russa, por exemplo, eu compraria uma tradução brasileira. Agora, eu perguntei para o Gemini o que faltava na minha biblioteca e o que seriam as esquisitices. Então, ele encontrou 2 livros sobre furoshiki. Que não tenha mais vagueiro que seja. Furoshiki é uma arte japonesa de embrulhar presentes com pano em vez de papel, que eu adoro. Então, tem 2 livros sobre furoshiki, sim. Eu tenho 2 livros sobre carpintaria japonesa. Você me falou! Aquela coisa maravilhosa do encaixe. Eles fazem prédios de andares e mais andares e mais andares sem prego e sem cola. Eu tenho um livro sobre mergulho. Eu conheço o seu passado. Pois é. Eu tenho um livro sobre aquarismo. Já tive mais. E cheguei à conclusão que a informação daqueles livros a gente encontra melhor na internet. Óbvio, YouTube. Para alguém descrever uma doença de peixe, se você pegar o YouTube, é muito melhor do que toda a descrição que o cara pode fazer. Claro. E tenho um livro sobre paisagismo, isso deve ser algum presente, porque paisagismo realmente não é o meu forte. E qual era outra coisa exótica? Nem sei mais. Mas, enfim, ele aponta esse tipo de coisa curiosa. E o que falta, absolutamente, autoajuda. Qualquer literatura corporativa, digamos,
Ficção científica, curiosamente, eu tenho muito pouco. E não é curiosamente, é porque eu passei um bom tempo sem ler e voltei a ler muito recentemente. Quase não tenho mangás também. Enfim. Vou fazer isso. Ainda vou explorar muito essa história. Agora, já que a gente está falando de livro, tem livro, né? Olha, eu tenho um desafio para você. Quem foi que usou a expressão cidade maravilhosa para se referir ao Rio de Janeiro pela primeira vez? É anterior ao samba. É anterior ao samba. A marchinha, né? Eu quero... A marchinha. Eu quero dizer que foi algum francês. Foi uma francesa. Não, porque... Uma francesa. Não um francês. Porque se achava que era o Coelho Neto. Enfim, havia 2 ou 3 possibilidades brasileiras, mas foi uma escritora francesa chamada Jeanne Catulle-Mendes. Eu já devo ter... eu certamente já soube essa informação, porque eu não posso ter tirado aleatoriamente a informação da cabeça de que foi alguém da França. Mas eu nunca ouvi o nome dessa moça. Pois é. Nunca ouvi, não me recordo de ter lembrado o nome dessa moça. Eu resolvi trazer esse livro porque a nossa amada cidade acabou de fazer 461 anos, no dia 1º. E eu estou com esse livro aqui para comentar já há bastante tempo, e é aquela briga dos livros, que você tem sempre aquela pilha e, meu Deus, quem vai hoje? Um livrinho delicioso do Rafael Santos Sé, a poeta da Cidade Maravilhosa. Jeanne Catulle-Mendes e a viagem que criou o sonho de um Rio de Janeiro na Belle Époque. Ah, é da Belle Époque. Ela veio em 1911 ao Rio de Janeiro. Era uma mulher... Acho que é a Prefeitura Paulo de Fronteira, eu acho. Foi assim que o Pereira Passos acabou. Que foi sucedido pelo Paulo de Fronteira, não foi? Mas o Rio estava tinindo de novo, né? Porque o Oswaldo Cruz tinha acabado de sanear a cidade, Pereira Passos tinha refeito tudo a parisiense. Eles abriram a Avenida Central nesse momento, nessa época, que é a Avenida Rio Branco. Eles fizeram a Beira-Mar, ainda sem aterro do Flamengo, mas era uma avenida que pegava a Baía de Guanabara. Eles fizeram a Avenida Niemeyer, quando começa a corrida de Baratinhas, sim. Que começava na Niemeyer e terminava na Marquês de São Vicente. Dando volta, passava tinha um circuito, né? E é o início da urbanização da Lagoa de Rodrigo de Freitas. O Pereira Passos e o Paulo de Fronten, eles inventam uma cidade. Agora, não tinha Copacabana e Ipanema ainda. Não tinha. Tanto que as festas eram em Santa Teresa. É isso. Né? Os grandes palacetes ficavam lá. Olha aqui. Gafregan. Né? O Rafael foi em cima de uma observação pequena que ele encontrou sobre essa escritora. E não há muita literatura a respeito dela. Havia pequenos relatos, falavam dela en passant. E ele foi fazer uma pesquisa sobre quem era essa pessoa. Entre as coisas que ele descobre, é que ela era casada com um escritor português, um poeta, chamado Catulle-Mendes. Era viúva dele, ela tinha enviuvado há muito pouco tempo. Mendes, né? Mas é porque eles são franceses. Ele não era português? Ele é português, mas ela fez a vida na França. Então, o nome passou a ser pronunciado Mendes. A francesa, tanto que tem um acento grave. E tem uma outra coisa, eu brinquei com Gafregan, porque os Guinle eram Gan na época, né? Mas o nome dela conserva, inclusive, um acento grave. Ela tinha acabado de ficar viúva
veio para cá, badalou o Brasil para burro. Ela era uma figura curiosíssima, sabe? Primeiro, ela chegou aqui sozinha com uma assistente. Isso já era uma coisa bastante esquisita. Em 1911... O Rio estava começando, 10 anos depois, o Rio já é bastante cosmopolita, tá? Mas uma mulher viajar sozinha? 10 anos depois seria uma coisa... Mas na época dela era, se não inédito, pelo menos inusitado. Ela era amiga da Sarah Bernhardt, por exemplo. Olha, nessa época, Nair de Tefé, que tinha acabado de casar com o presidente Hermes da Fonseca, o Hermes velho e a Nair jovenzinha, filha dos barões de Tefé, a Nair dava festas de samba no Palácio do Catete e era uma coisa assim do tipo a mulher do presidente dá festas, entendeu? Sem a presença do marido. E era uma coisa... cidade avançada. Tipo, o Rio estava começando na elite a desencaretar assim muito rápido. E quando chega nos anos 20, na elite as mulheres têm bastante espaço para anos 20, anos 20, né? Ela ficou jazz. Ela ficou encantada com o Rio de Janeiro. Ela conviveu com as melhores pessoas da cidade, frequentou as melhores festas, fez palestras, conferências. Isso é muito curioso, porque isso é uma coisa que mais ou menos que desapareceu, ou pelo menos mudou muito, né? Mas naquela época as pessoas iam para o teatro para ouvir a conferência do estrangeiro que tinha chegado, o que ele tem para contar. Você não tinha internet, claro. Os meios de comunicação deixavam a desejar, e as pessoas pagavam para ir assistir as conferências umas das outras e tal. E ela fez várias conferências. Ela chegou a ser polêmica entre os jornais, porque houve um que disse que ela era muito chata, aí o outro defendeu. Enfim, mas ela era uma pessoa muito bem relacionada. Ela escreve um livro chamado La Ville Merveilleuse, A Cidade Maravilhosa, que é uma espécie de um diário poético. Ela era uma poeta parnasiana. Esse livro não foi traduzido para português. Chatice. Mas era o estilo... Já sabemos qual jornal estava certo. Porém, ela escrevia à maneira da sua época. Isso fazia muito sucesso. Ela era uma pessoa bem conectada. E esse livro dela fez bastante sucesso na França, e ela trabalhou muito o Rio de Janeiro na França para vender o livro, inclusive. Então, ela fez várias ações com grandes nomes brasileiros. Madalena Tagliaferro tem um concerto para lançar o livro dela. Ela fez um jantar importantíssimo para a Júlia Lopes de Almeida, que teve lá na França, enfim. Foi uma figura muito interessante. Ela era, inclusive, uma pessoa bem feminista. Sim. É uma coisa curiosa, porque é quase um feminismo avant la lettre, né? Nas palestras dela, ela desancava os filósofos que viam as mulheres muito mal naquela época. Schopenhauer, sobretudo. Você conhece a história da Guilhermina Guinle original? A Guilhermina Guinle da rua? Não, acho que não. Agora, as pessoas têm essa ideia. São Paulo era muito careta, o Rio não era. Que estava com os dois maridos, não é? Sei. Eduardo Guinle e Cândido Gaffret. Exatamente, que hoje existe o Hospital Gaffret Guinle, né? Dois sócios já eram muito ricos, fizeram uma fortuna fazendo o Porto de Santos. São quem fez o Parque Guinle. O Parque Guinle eram os jardins, Laranjeiras, né? O condomínio, eram os jardins da casa deles, que é o Palácio Guanabara, que hoje é a residência do governador do estado, mas foi construída como mansão para morarem
Dona Flor e seus dois maridos. Sensacional. Que eram os dois sócios, Eduardo Guille e Cândido Gaffrey. Que eram, evidentemente, a Guilhermina Guille no papel era casada com o Eduardo, mas dependendo da noite, o quarto no qual ela dormia era do Cândido, né? Entendeu? E eles iam para as festas de fraque, ambos acompanhados de Guilhermina. Maravilhoso, não né? Era... E ela é o nome de uma rua bacanérrima do Rio de Janeiro, né? Já nossa amiga Catulle Mendes, coitada, a cidade resolveu homenageá-la. Fez uma praça no nome dela. A praça se chama Catulle Mendes. E tem uma escola ali em frente. E o Rafael foi lá visitar essa escola. E saber o que eles sabiam sobre Catulle Mendes. Sobre a nossa amiga Jeanne. E a diretora disse, não, mas esse nome é em homenagem a um poeta francês. Como? Um poeta é um marido. Francês. Porque estava no Google, inclusive, isso. Porque como não chamaram de Jeanne Catulle Mendes, acharam que era o marido. Acharam que era o marido. Então, a homenagem que nós fizemos a ela... Se perdeu. Se perdeu. Ela mereciam que pelo menos revisassem essa placa, porque, cara, foi uma mulher interessantíssima. O Rafael, esse livro é muito interessante, porque ele fala dessa personagem, mas ele fala muito da época. Mas é um período delicioso. Então, é um período, pois, é aquele período que o Rio de Janeiro estava fervendo, era a Paris tropical, né? Claro, não, eu tenho um livro que eu escrevi que é passado 10 anos depois, né, que pega o tenentismo e começa em 19, 20 e tal. E uma das coisas que me deu mais prazer foi reconstruir a cidade, descrever a cidade, mostrar como a cidade era, como eram as ressacas, como eram as ruas, como é que as pessoas se comportavam, o que as pessoas faziam, como era que era a rotina. Cora, era uma cidade muito bacana. Muito bacana. Muito bacana. E por isso que eu estou defendendo, tudo que você está me falando faz muito sentido, porque eu sei que talvez pareça um pouco avançado, devia... A elite da cidade ficou cosmopolita muito rápido. As pessoas... Falavam francês todos. Falavam francês. E aí tem aquelas coisas absurdas, né? Toda elite usava cortinas de veludo porque é o que se usa em Paris. Se vestiam como se fossem franceses. Mas de veludo, meu Deus do céu. Veludo não faz o menor sentido. É por isso que todo mundo ia para Petrópolis no verão, né? Não podia usar bermuda. Mas quando você vai ao Teatro da Paz, lá em Belém, você percebe que tem que ser um teatro num lugar tropical, cadeiras de palhinha. Aqui no Municipal, as poltronas têm bunda de veludo. Quem aguenta? Claro, ótima dica, adorei, já vou comprar. Super recomendo, é maravilhoso o livro, é uma edição da Autêntica. Muito legal. A gente se vê na quinta? Na quinta. Então, até quinta-feira. Porque o conflito entre Israel e Palestina nunca termina. Passei alguns dias em Israel ouvindo políticos, ativistas e pessoas comuns, tanto árabes quanto judeus. Olha, eu reuni histórias e visões que não aparecem nas discussões inflamadas das redes sociais. O resultado está nos 3 novos episódios do Ponto de Partida série, uma investigação profunda que revela as raízes históricas, memórias marcantes e camadas sociais que você raramente vê com clareza. Não é sobre escolher lados, tá? Mas sobre finalmente entender como chegamos até aqui. Os episódios já estão disponíveis no streaming do Meio, para você enxergar esse conflito com novos olhos.